O último período, agora que vamos falar da pré-história, é o período Mesolítico. O período Mesolítico é uma fase fascinante da pré-história, que se entende aproximadamente de 10.000 anos antes de Cristo até 5.000 anos antes de Cristo. Embora essas datas exatas possam variar conforme a região, essa era é vista como uma ponte entre o Paleolítico, caracterizado por caçadores, coletas, nômades que utilizavam ferramentas da pedra lascada, e o Neolítico, que trouxeram a agricultura e a domesticação dos animais. Esse período é marcado pelas significativas mudanças climáticas e ambientais que influenciaram profundamente as práticas de subsistência dos grupos humanos. O aquecimento global, após a utilização da era do gelo, resultou na formação dos novos ecossistemas e na extinção de várias espécies da megafauna, criando novas oportunidades para a exploração de recursos. Contextos climáticos e ambientais, as mudanças climáticas no final do Paleolítico condidiu que com o término da última era glacial, cerca de 12.000 anos atrás, conforme os glaciares derretiam o nível do mar, subiu as novas terras, emergiram, criando ambientes ricos em resultados naturais, em recursos naturais. Diversificação dos ecossistemas, a transição para um clima mais quente levou a expansão das florestas, as zonas úmidas em muitas partes do mundo. Isso resultou em uma maior diversidade da flora e da fauna, incluindo novas espécies de peixes, aves, pequenos mamíferos que passassem a ser explorados pelos seres humanos. A localização geográfica, o Mesolítico, se desenvolveu em várias regiões do mundo, cada um respondendo às suas condições ambientais específicas. As comunidades humanas foram moldadas pelas disponibilidade de recursos locais, levando a diferentes modos de vida e práticas culturais. As características subsistenciais do período neolítico é notável por inovações e estratégias alimentares, a caça, a coleta. Embora a caça e a coleta continuassem sendo fundamentais, os grupos mesolíticos começaram a explorar uma gama mais ampla de alimentos disponíveis. A caça focava não apenas em grandes mamíferos, mas também em animais menores, como coelhos, aves. A pesca tornou-se uma atividade essencial para muitas comunidades, especialmente aquelas localizadas perto de rios, costas marítimas. O uso dos anzóis feitos de osso ou de pedras e redes rudimentares permitiu que os humanos aproveitassem as abundantes fontes aquáticas, a coleta das plantas silvestres, o conhecimento pelas plantas comestíveis se expandiu durante o período. Grupos começaram a coletar nozes, sementes, raízes mais regularidade, né? O que pode ter sido um precursor das práticas agrícolas que desenvolveu no Neolítico. Começa uma nova fase ali, o armazenamento de alimentos, a necessidade crescente de armazenar alimentos que levou ao desenvolvimento das técnicas para conservar o pescado, a carne, durante o período em que esses recursos não eram facilmente disponíveis. Se pode notar que não há muitos anos atrás, mas também a época dos avós, é muito comum eles contarem que se mantinha a carne na banha, né, para se conservar, para não estragar nas latas de banha, né? É muito comum, mas e as épocas lá também começaram uma crescente armazenamento de alimento, né? As ferramentas
tecnológicas. Ferramentas do período mesolítico são marcadas por inovações significativas. O microlitos, uma das principais inovações foi o uso do microlitos, pequenas lâminas de pedras que eram fixadas em cabos feitos de madeira ou ossos para criar ferramentas multifuncionais, como as flechas, lanças e facas, que ficava mais fácil, né? A fabricação avançada, as técnicas de lascar pedras para criar ferramentas mais precisas se tornou mais sofisticada. As comunidades desenvolviam habilidades especialmente nas fabricações dessas ferramentas, refletindo um aumento do conhecimento tecnológico. Né? Utensílios domésticos, além das ferramentas utilizadas na caça e na coleta, também surgiam utensílios domésticos, como cesto, tranças para armazenar alimentos ou recipientes feitos com materiais disponíveis localmente. As estruturas sociais, o período mesolítico também trouxe mudanças na estrutura social. Pode-se ver que a organização social, as comunidades eram frequentemente organizadas em grupos de famílias ou tribos e pequenas que se deslocavam juntos em busca de recursos. Essas estruturas sociais permitiam a cooperação na caça e na coleta. Acidentamento sazonais, com aumento da disponibilidade de recursos em cerca de áreas. Alguns grupos começaram a estabelecer assentamentos zaçacionais ou permanentes, próximo de fontes abundantes de alimentos, como lagos, de rios. Uma permanência nos locais, né? A relação dos comércios, a troca entre diferentes grupos pode ter começado durante esse período, à medida que a comunidade buscava diversos seus recursos através do comércio com vizinhos. Começou ali a troca do que um tinha, trocar com o outro que não tinha, coisas diferentes. A arte, a cultura. O Mesolítico também é rico na expressão artística, né? A arte rupestre, as pinturas rupestres encontradas em caverna mostram cenas da vida cotidiana, de como eles viviam, mostrando as cenas da vida cotidiana, incluindo a representação da fauna local e rituais sociais ou espirituais, né? Objetos cerimonialistas, além das artes e as práticas dos objetos decorativos ou cerimônias, né, podem ter sido criadas pela expressão das crenças espirituais ou status sociais dentro dessas comunidades, né? A música e a dança, embora menos documentadas arqueologicamente, é provável que essas culturas tenham desenvolvido formas primárias de música e de dança, como parte importante da vida comunitária, as variações regionais. O Mesolítico não é um fenômeno homogêneo, suas características variam amplamente conforme a região. Na Europa Ocidental, o Mesolítico era associado a uma cultura magdaleniense, né, tardia. O Paleolítico Superior, até as primeiras manifestações neolíticas, né? Os povos mesolíticos europeus dependiam fortemente da pesca em rios e lagos. Evidências arqueológicas mostram que o uso do intenso desses ambientes. Os locais conhecidos como sites mesolíticos incluem margens dos grandes lagos da Suíça, as áreas costeiras da Escandinávia. No Oriente Médio, por exemplo, o Mesolítico no Oriente Médio é crucial para entender a transição nas práticas agrícolas no Neolítico. Os natufianos são um exemplo notável. Ele estabelece assentamentos permanentes nas regiões férteis de Lavantes
Esses grupos começaram a cultivar plantas silvestres, como o trigo, as cevadas, antes mesmo do desenvolvimento complexo da agricultura, né? A África, no norte africano, grupos mesolíticos dependiam da caça maior, como gazelas, enquanto coletavam frutos silvestres. A arte rupestre encontrava-se na região da Saara, mostra cenas da vida cotidiana desses povos antes do deserto de se expandir. A Ásia. Na Ásia Central e do Sul, os grupos mostram um uso diversificado de recursos naturais. As técnicas neolíticas podem ser vistas como uma cultura que antecedem o desenvolvimento das civilizações agrícolas da região. Nas Américas, embora o conceito tradicional se aplique à Europa e ao Oriente Médio, algumas culturas indígenas nas Américas também exigiam características semelhantes durante o período anteriores à agricultura intensa, né? Os povos nativos americanos adotaram práticas variadas dependendo das regiões geográficas, desde caçadores, coletas nas planícies, até pescadores ao longo das costas, né? Podemos concluir que esse período neolítico representa uma fase crucial na evolução humana, marcada por inovações tecnológicas significativas, mudanças nas práticas alimentares e o desenvolvimento cultural rico entre os grupos humanos ao redor do mundo. Essas transformações preparavam um caminho para as sociedades neolíticas mais complexas que surgiram posteriormente com o advento da agricultura.